Acho que o Tite volta sem ritmo. Pô, eu também acho que ele não vai estar conseguindo correr, não, mano. Ele vai estar, pô, tá ligado? É que ele vai estar correndo, ele tá sem ritmo. É uma indagação, né? É uma indagação, mano. Uma indagação. Tite no Flamengo. Hegemonia, eu acho que tem tudo pra acontecer. Aí o vídeo de placa, né? Vamos ver o que eles estão falando agora. O Flamengo acabou de confirmar a contratação, né? Santos, preparados para a maior hegemonia já vista no futebol brasileiro? Aí. Seja bem-vindo, Adenor. Que o Flá do Tite faça 4 gols no Deixaram Santos o do Tite Ricardo chegar. Martins. Hashtag deixaram chegar. Mas assim, eu não acho exagero pensar tá como o animado. Antônio Santos. Você 4 acha, gols, Giovana? Vamos Exagero? com calma, gente. Vamos com Eu acho que é calma. bom ter calma, porque quando a gente joga a expectativa muito lá no alto, é difícil correspondê-la. Então vamos com calma, o Flamengo tem Essa hora elenco vai chegar para ainda. isso. Acho que o Tite tem ideias e armas para isso, mas a cautela é sempre importante, porque quanto maior a expectativa, maior acaba sendo a decepção Tá com um zoomzinho ainda, vou tirar pra vocês. também. Né? Não, mas aí, vamos com mas calma. assim, eu tô dizendo. Não, tem condições, É total. um Mas eu- grande técnico, com Porque- o elenco que tem. Vai ter Então, é elenco, porque já com começa- dinheiro. Não, pra mim Então- não faz sentido não pensar isso. Tem moral Então, já pra fazer começa, renovação, já começa que é partindo do necessário. princípio, que ontem a gente falou sobre isso no último lance, o futebol brasileiro, ele não é propenso a grandes hegemonias. Tudo bem, né? mas Então, se assim, já a gente começa tiver com uma isso. hegemonia de 4 anos, 4 anos são 4 décadas do futebol brasileiro. Aliás, o É. Tite tem uma frase que é muito boa, ainda ele no Corinthians em 2015. O macro Valeu, Juan. ciclo no futebol dura algumas semanas. É mais ou menos isso. É. E pro bem e pro mal. E lembrando que crise no Flamengo, que aliás, aquela vinheta é fantástica, né? Que se usa nas redes sociais, crise na H. Cara, olha o que o Flamengo em crise, sem aspas ou com aspas, de 19 pra cá, na gestão Landim e Brás, sim, que ele conquistou. Imagine se eles não fizessem tanta bobagem. Foi até o tema que a gente teve ontem, né? Quando o Abel Ferreira vai para a entrevista coletiva e diz: jogadores pediram para sair do Palmeiras porque eles não estavam aguentando, é sinal de que a gente está num mundo doente. Total. Porque o Palmeiras, nesse período, ganhou 2 brasileiros, Tamo 2 junto, mano. Libertadores. Provavelmente o pessoal vai ficar puto de eu estar falando isso, mas eu concordo um pouco, não totalmente, mas um pouco com a entrevista do Abel Ferreira, mano. Que ele soltou aquela aspa, né? Que ele falou sobre o torcedor hoje no Brasil não amar o time, né? E eu não tô falando que o torcedor não ama o time, é claro que ama. Mas entenda a frase, não amar o time, amar vencer. E eu acho que isso também tem acontecido, tá ligado? É lógico que pô, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Flamengo, quando perder, vão ficar chateados. Na história, não houve uma hegemonia a qual essas torcidas estão cobrando. No Brasil, tipo assim, desde que o mundo é mundo, nenhum time conseguiu uma hegemonia, tipo assim, ganhar tudo todos os anos seguidos, por vários anos, tá ligado? Então é muito complicado, mano, essa cobrança. Por exemplo, o Flamengo de 2019 pra cá ganhou muita coisa. Ganhou Libertadores mais uma vez, Brasileiro mais uma vez, ganhou Copa do Brasil, ganhou Recopa, ganhou Supercopa, ganhou a porra toda, tá ligado? E ainda assim, é claro, é torcedor. Muita gente tá puta. Ah, Renato, tudo bem, mas pô, o torcedor não quer viver de passado. Ok, mas será que não faz sentido que um ano o seu time vá perder, tá ligado? Será que não faz sentido na sua cabeça que um ano o seu time não vá vencer? Eu tenho um amigo, pô, o Pedro Sanches, que é flamenguista pra caralho. E, cara, ele já tá um pouco anestesiado. É claro que ele fica puto em toda derrota. O torcedor sempre vai torcer pro seu time vencer os jogos. Mas, cara, é complicado você achar que o seu time vai vencer todos os títulos que disputar, tá ligado? Pegou a visão, mano? Então, tipo, cara, por exemplo, o Palmeiras de Abel Ferreira. Pô, o Abel Ferreira não presta mais. O Abel Ferreira é pardal. O Abel Ferreira é sei lá o quê. Gente, o Abel Ferreira é... Tá ligado o que eu tô falando, mano? Então, tipo assim, eu entendo. Na minha visão, talvez esse ano tenha sido o pior ano da história do Flamengo. E não vem com papo de, torcedor Nutella. Como o pior ano da história, chegou à final e tudo. Eu falo o pior ano da história em relação à expectativa e o que foi entregue. O Flamengo não tem por normalidade na sua história começar o ano com 7 competições pra ganhar. Ué, 7 competições aí pro Flamengo bater e ganhar, tá ligado? Não é isso. Não é assim. E esse ano o Flamengo tinha uma expectativa de bater campeão em tudo que disputasse. Até pelo investimento feito. E não foi campeão de absolutamente nada. E muito dificilmente vai ser campeão brasileiro, que é a única competição que resta. E muito pelo contrário. Não só não foi campeão, como tomou taca na final do Carioca, goleada em clássico. Perdeu na final da Supercopa pro Palmeiras, perdeu a final da Recopa pro Del Valle, perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Libertadores pro Olímpia, o brasileiro não tá nem disputando, perdeu o Mundial sem nem chegar na final. Então, tipo assim, mano, é claro que a revolta dos torcedores do Flamengo passa muito por o Flamengo estar
de certa forma, em um dos piores anos da sua história no expectativa à realidade. Mas também é normal que o Flamengo não consiga manter o que aconteceu em 2019, talvez em, nenhum ano dos próximos, 50. Pelo menos na tradição do futebol brasileiro, isso nunca aconteceu, tá ligado? Ah, Renata, mas o Flamengo nunca teve, nenhum time nunca teve o que o Flamengo tem hoje. Tá, a gente pode ter esse debate. Mas, poxa, o Corinthians, que foi campeão mundial em 2012, indicava para uma hegemonia. Quem viveu a época lembra que se conversava sobre uma hegemonia e não aconteceu. O São Paulo já chegou a conversar sobre uma hegemonia e não aconteceu. O Palmeiras já chegou a se conversar por uma hegemonia. O Vasco, por que não, chegou a se conversar por uma hegemonia. Em nenhum dos casos isso aconteceu, tá ligado? Então, mano, eu não acho que é uma parada tão simples, tá ligado? Pô, o Flamengo não tá sendo hegemônico como poderia ser, tá ligado? Não sei, tá ligado? Não sei. Nunca vi alguém falando da hegemonia do Vasco. Cara, então, o que eu falei que poderia acontecer, porque se você parar pra ver, de 97 a 2000 ali, num período de 3 anos, o Vasco ganhou 2 campeonatos brasileiros, o Vasco ganhou Libertadores, o Vasco ganhou Mercosul. Então, tipo assim, papou títulos como, poucos títulos paparam nas últimas décadas num período curto de espaço de tempo. São Paulo conseguiu um tri brasileiro, o Corinthians, papou a Libertadores, Mundial, tal. Nenhum dos casos houve uma hegemonia, entendeu? O Flamengo foi o que chegou mais próximo de conseguir uma hegemonia, que já tá caindo por terra, querendo ou não. Só se o torcedor diminuiu, ainda que a receita esteja muito alta. O Flamengo não conseguiu vencer nenhum título esse ano. E eu não acho que isso é uma parada tão fora da curva. Tá ligado? Não acho que é tão fora da curva. Mas São Paulo foi campeão em todas as décadas. Perfeito, mas isso não significa uma hegemonia. Hegemonia, mano, é quando você tem um domínio completo e absoluto a ponto de você disputar tudo e vencer tudo de uma forma que você fique nadando de braçadas na frente do seu concorrente. E é o que o Flamengo fez em 2019, por exemplo. Dá pra dizer assim, entendeu? Uma Copa do Brasil. Aí a gente tá aqui falando que o Flamengo... Hegemonia é o Bayern, tá aí. Bayern de Munique é uma hegemonia na Alemanha, entendeu? Pegou a visão? O Flamengo precisa começar do zero. Aí nos últimos 4 anos, 5 temporadas, ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, fora os outros, as taças aí de um jogo, estadual e tudo. Então, assim, que é uma maluquice, né? A gente vai. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que o Abel falou. A gente diz isso do Abel e a gente trata o Flamengo como uma mixórdia de clube. E tudo é olha o que ele ganhou nos últimos Botafogo, anos. líder, Botafogo que acabou de demitir o são... seu treinador, líder absoluto do campeonato. Eu tento fazer uma variação diferente. Eu acho que uma coisa são os resultados, outra coisa é o nível de organização. Sim. E aí, mas aí é eu, né? Não é o torcedor do Palmeiras, por exemplo, ou o torcedor do Flamengo, que de repente tenha um outro olhar sobre isso. Mas eu não consigo dizer que o Palmeiras é uma bagunça, porque não ganhou. As pessoas que falam que o Flamengo é uma bagunça e que o Palmeiras é uma bagunça, irmão, não vou tirar sua razão, mas você tá traçando a régua de bagunça baseando no que você espera do teu time, tá ligado? Se você for olhar pros times do Brasil, que são onde estão inseridos esses times, com todo respeito, o Flamengo e o Palmeiras não são exemplos de bagunça. No contexto que estão inseridos, não são exemplos, rapaziada. O Marcos Braz mordou a virilha, o preparador deu... Gente, a gente tá falando de questão administrativa. A gente tá falando de financeiro. A gente tá falando de organização do clube. Não tem como você chegar e falar, no Brasil, o Flamengo é uma bagunça, um exemplo de bagunça. Gente, a gente teve o Vasco aqui, no mesmo estado, fazendo eleição com, pessoa de 200 anos votando. 200 CPF dentro da mesma casa, Com gente que, já morreu, já tá no cartório que morreu e votando, Vocês estão querendo entender a régua de bagunça que a gente tem no Brasil? Que é um time não conseguir fazer uma eleição, tá ligado? Organização, não, mas vestiário, sim. Então, mano, tá aí, é perfeitamente o que eu tô falando. A régua de bagunça, em relação à parte estrutural do clube, não se mede por vestiário. Se mede por financeiro, se mede por estrutura, se mede pelo CT, se mede pela disputa de títulos, não se mede porque o vestiário tá com uma crise ali, o técnico tá puto com o jogador. Não é assim, tá ligado? Só aí, o elenco tá meio bagunçado, tá rachado. É outra coisa, entendeu? Bagunça pra mim é o Davi Luiz tá no Flamengo ainda com 1,5 milhão de salário. Tá aí, mas não é bagunça um time que tem condição de pagar 1,5 milhão de salário, tá ligado? Sem se estrepar financeiramente. Pegou a visão? Porque vamos supor, o Corinthians é muito mais bagunça que o Flamengo, tá ligado? É muito mais bagunça que o Flamengo, o Corinthians, tá ligado? Tem que ser dito, Tem que ser dito, mano. Não ganhará neste ano. Pode discutir algumas das escolhas, uma bagunça não é. Uma bagunça não é. O Flamengo é. O Flamengo, exatamente. Eu concordo que dentro de campo, relação, comissão, time, talvez até uma relação, Marcos Braz e tal,
Mas estruturalmente eu não acho que o Flamengo é uma bagunça, tá ligado? Sim, campeoníssimo. É isso. Tem mais? Claro, dentro do contexto que tá inserido. Se for comparar com o contexto Europa, aí, porra, gente, calma lá. O Flamengo e o Borussia, vamos comparar. Não é isso. Falando Flamengo comparado com os times do campeonato que ele tá inserido. Chat sobre o tema, hegemonia, eu acho que... Pô, gente, ano de 2020, o diretor do Botafogo tava tendo reunião sobre a venda do Botafogo deitado na cama de pijama. Cara, teve uma reunião online do Vasco e o presidente Jorge Salgado apareceu dormindo. Tava na soneca, pô. Isso, gente. Calma lá, cara. Em 2 semanas. Não, cara, eu acho que tem tudo pra acontecer. Não. Que assim, quem é o time com maior potencial no Brasil para os próximos anos? Flamengo. Flamengo. E quem é Eu o não time vou que dizer tem hegemonia, maiores mas potencial individualidades? É Flamengo. E quem é o time Dinheiro. que tem o melhor técnico? Dinheiro, receita. Brasil para os próximos anos? Flamengo. Até aqui, tô junto com ele, tá? Maior potencial de continuar copando no Brasil, pra mim, Flamengo. Quem é Eu o time vou que dizer tem hegemonia, maiores mas potencial individualidades? Flamengo. Pra mim, com folga. Pra mim é Flamengo. É porque, cara, a gente confunde muito o Flamengo ter um material humano com o material humano tá sendo bem utilizado. A gente já viu o que o Ayrton Lucas pode fazer e hoje a gente vê ele como um jogador, pô, bagre. Como ele tá atuando agora. A gente já viu o que o Bruno Henrique pode fazer e ele até tá atuando legal. A gente já viu os números que o Gabigol fez e o que ele tem feito agora. A gente já viu o Arrascaeta jogando e como ele tá atuando agora, tá em função da pubalgia, de jogar no sacrifício. Cara, o material humano do Flamengo é completamente diferente do que tá se apresentando no Flamengo agora. É diferente, mano. É diferente, pô. No 11-11 no papel, eu acho que o time do Flamengo é melhor que todo mundo. De verdade, de coração. Mas o São Paulo, pô, ganhou o Flamengo na final. Pô, o time do São Paulo, a coletividade do São Paulo, o São Paulo, no geral, é mais bem treinado, tem mais vontade, é mais disciplinado taticamente. É um time, é mais time que o Flamengo. Mas no papel, o Flamengo é melhor que o São Paulo, pô. Tá ligado? Aliás, tem várias peças do Flamengo que se chegam pro São Paulo na mão do Dorival, provavelmente seriam titulares assim de imediato. Tá ligado o que eu tô falando, mano? E quem é o time que tem o melhor técnico? Dinheiro, receita. Quem é que tem o melhor... E aí é mérito do Landim e do Brás, sim. A receita que tem, uma série de contingências e tal. Tem um senhor treinador, tem um ótimo elenco que precisa ser renovado. E o melhor técnico do Brasil, com todo respeito, já é o Tite, pô. Gente, não tem muito pra onde correr, cara. Ramon Dias é foda. Foda. Muito foda. Muito foda. Mas ele não tem nenhum material humano pra estar mostrando até onde vão as valências dele. O Abel Ferreira é foda. Um monstro. Uma monstruosidade de treinador. Fernando Diniz é absurdo. Absurdo, gente. O Fernando Diniz eu sempre falo aqui, sou fanboy do Fernando Diniz, tá? Fanboy do Fernando. Fico defendendo. O Fluminense perde, o torcedor do Fluminense tá puto. Eu fico lá no meu Twitter defendendo o Fernando Diniz, que eu amo ele. Mas o Tite é melhor que todos, tá ligado? O Fernando Diniz pode vir a ser melhor que o Tite? Pode vir. Mas o Tite, no momento, ainda é melhor que ele, tá ligado? A parada, mano, é que a gente pega o recorte do Brasil perdendo 2 Copas e fala, pô, o Tite é uma merda. E não é, gente. E não é. E os números do Tite na seleção não são ruins. Renato, mas a eliminatória é só time merda. Tá bom. Vê os resultados do Brasil na eliminatória contra times da eliminatória que jogaram a Copa, as Copas, né? E vê o que esses times, hoje em dia, fazem com vários times europeus que se o Brasil batesse, vencesse, corriqueiramente, vocês iam dar muito mais valor. Vê o que o Equador não faz jogando contra seleções de fora das eliminatórias. O Brasil de Tite foi quase imbatível, mano. O problema foi que perdeu quando não podia perder. É duro, mano. Copa do Mundo é um jogo só, cara. Um jogo só. Deu errado ali o time subiu quando não era pra subir. Erramos o passe, contra-ataque, Bélgica, Croácia e, nos pênaltis perdemos. Contra a Bélgica lá não marcaram pênalti no Gabriel Jesus, eles abriram 2 gols, o Fernandinho não fez a falta. Ainda assim quase empatamos o jogo e a Bélgica, naquele ano também era muito boa. É um jogo, tá ligado? É duro, mano. É difícil, pô. Pra renovar e ter uma base muito boa ainda. Que tá lá e que historicamente tem, aquela coisa do Flamengo. E fez um bom jogo contra a Bélgica. Cara, o Brasil teve um pênalti claro, não marcado contra a Bélgica. Claro, gente, claro. O Gabriel Jesus foi muito penal, era 2-2 ali. Brasil vivo no jogo. Renato Augusto perdeu um gol de cara pro gol. Gente, é isso que eu falo, não é querendo passar pano, tá ligado? A gente tá conversando. Mas eu acho a Copa do Mundo uma competição muito cruel pra avaliar o trabalho de um treinador.
Pegou a visão? Eu acho muito cruel, mano. Acho muito cruel, mano. Pô, esse jogo, o Brasil vinha fazendo uma boa Copa esse ano. O Brasil vinha vencendo a Croácia, que é uma seleção casca grossa. Faltando 4 minutos pra acabar a prorrogação, o Brasil tomou um gol, tá ligado? Perdeu uns pênaltis, é duro, mano. Eu vou te falar, se passa pra semifinal, eu não consigo cravar aqui que não passaria pra final, tá ligado? Mas, mano, futebol é foda. Complicado. Em casa, e nos anos 90 vendia, barato, né? E ainda assim aproveitou muito pouco e tal. O Flamengo vendeu simplesmente um dos maiores jogadores da história do Corinthians, de graça, 500 pau em 93. Djalminha foi 600 para o Guarani. Paulo Nunes foi rebote do Agnaldo Liz com o Magno. O mais caro foi o Zinho, que foi por 800 mil pro Palmeiras. O Palmeiras, que era um bicampeão e seria tetracampeão 2 anos, mundial 2 anos depois. O Flamengo desmontou a mais brilhante geração dele, de uma vez só. Sem claro, contar outros, Júnior Baiano e tal. tudo, Tudo, Piá mesmo, que voou em 92. Enfim, mas voltando agora. O potencial é isso tudo mesmo, Tainá, que você falou. Assim. O que tem mais potencial é o Flamengo, ainda mais com a chegada do Tite. Um ponto aí é porque é o seguinte, o Flamengo, eu conversei com algumas pessoas lá, o Landim, a situação do Flamengo hoje, que é a chapa do Landim, que inclusive está rachada dentro dela própria, né? Não pode ser eleita, né? Eu vi que tava tendo uma votação sobre tempo e prazo de reeleição no Flamengo. Eu vi que, se eu não me engano, o Landim não pode ser mais eleito, né? Não queremos. Sei que a torcida do Flamengo não quer. Tô falando que a torcida do Flamengo quer. Mas, ainda se votasse, não pode ser reeleito, né? Não tem isso? Se eu não me engano. Posso estar enganado. Não pode aí. Tinha lá nomes, por exemplo, o BAP que estava com ele, já não está mais na direção, deve vir candidato, enfim. Mas hoje a situação do Flamengo está preocupada com o movimento de oposição lá, que é a turma que hoje tem o Bandeira, que não virá como presidente, mas deve vir na pedindo composição bagulho pra eu comer aqui, ali. hein, rapaziada, mas tô prestando atenção, tá? Então, a informação é que, trazendo o Tite, o Landim vai abrir a carteira de reforços na janela de janeiro ou na janela do meio do ano. Abrir a carteira para reforços. Para reforços, para reforços. Entendi. Então, até pensando na eleição que é em Volta dezembro. a Patrícia Amorim? Caraca, aí. Falar, o saldo foi ruim, tá? Mas quando ela fez a apresentação do Ronaldinho lá, geral ficou de cara, tá? Hoje não gasta, mas geral ficou de cara, tá? Quando o vagabundo fez a apresentação do Ronaldinho Gaúcho. Caralho, aí geral ficou de cara, mano. Pô, eu lembro o pequeno Renatinho falando, caralho, mano, o Ronaldinho Gaúcho, mano, foi pro Flamengo, mano. E agora, velho? E agora, velho? Bagulho doido, mano. Bagulho doido. Dezembro do ano que vem, Sim. em dezembro de O 24. contrato do Tite, inclusive, a princípio até o fim do ano que vem, Até né? o fim do ano que vem, porque Viu, Corinthians? Assim vai, que se faz, né? até porque vai ter lá. Então, é uma situação que o Flamengo tem dinheiro em caixa. Mesmo nesse ano aqui, ele cumpriu basicamente, se não cumpriu todas as metas esportivas, vai ficar no 0-0 ali, vai ficar muito próximo, porque as metas eram semifinal de Libertadores e semifinal de Copa do Brasil. Como ele passou para a final da Copa do Brasil, ele ganhou 30 milhões que não estavam previstos, quiseram ter caído nas oitavas da Libertadores. E aí o brasileiro estava projetado, se eu não me engano, segundo, o Flamengo é quinto, pode sair aí. Se bem que de um degrau para o outro de brasileiro é pouca diferença, é 1 milhão e pouco. Então, assim, se o Flamengo projetou quinto, se projetou segundo, terminou em quinto, ele vai ter menos 6 milhões de reais. Para o Flamengo, para quem lucra... Com a renda da Copa do Brasil da final, para quem tem tá bom. receita de 1 bis, 6 milhões não é... Né? 6 milhões é muito pra gente, mas para quem ganha 1 bi, Olha pra você. ficar 6 milhões não é tanto. Então, assim, desse ponto de vista, o Flamengo projeta uma janela bem ativa em janeiro. Tem que ver se vai acertar ou não as contratações. Por exemplo, contratou o Cebolinha, não rendeu. De repente, renda com o Tite. De repente renda com o Tite, aliás, com quem o Cebolinha Foi foi muito um bem na dos Copa destaques da Copa 19, América. É isso, então. Exatamente. Também Então, 19 mais. Temos um ponto aí. A gente abriu enquete pra galera participar e Tite vai dar certo no Flamengo. O Flamengo tá com quantos sócios agora? O Flamengo tá com quantos sócios agora? Ó, o Oscar, velho, eu vi um bagulho desse, né? Ninguém sabe porque não divulgam. Olha aí, é doideira, hein? Esse bagulho é doideira, mano. Tinha o contador e tiraram. Então, eu vi que começou a cair muito e é normal, né? Quando o torcedor fica chateado, o torcedor começa a cair, é normal. E todos os clubes têm muito isso. O Vasco teve até um ponto fora da curva, que foi aquele... Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, ali pouco depois, era 2019, que rolou aquela associação em massa. Mas, pô, foi um bagulho muito fora da curva. É normal até que no Vasco
Vasco, que foi que eu dei esse exemplo, o sócio-torcedor caia quando o time tá mal, porque o torcedor, querendo ou não, fica muito puto e às vezes, pô, ele tira um dinheiro de onde não tem pra pagar um sócio-torcedor e quando ele vê e acha que o dinheiro dele tá sendo mal utilizado, ele deixa de ser sócio, né? Eu sei que, pô, tem uma participação grande na renda de todos os clubes do Brasil hoje. Colocaram a um conto, mano, pô, amigão, deixa eu te falar uma parada, velho. Não tô sendo grosso com você não, tá? Mas cuidado no que tu confia. Tá ligado? O pessoal zoou muito, e eu falo isso porque o pessoal zoou muito quando o Vasco fez esse ato histórico no sócio-torcedor, batendo, pô, o 5º clube com mais sócio-torcedor no mundo, em 2019, com o time sem disputar absolutamente nada, passando todos os times do Brasil, e fala que foi porque o Vasco colocou sócio-torcedor a R$1. Não foi, tá ligado? Não foi o que aconteceu. Primeiro, o plano mais barato, que é o plano que o Vasco fez para todo torcedor, até o mais humilde conseguir ter condição de falar que é sócio-torcedor do time, não foi nem o mais aderido nessa campanha, tá ligado? E ainda assim, o plano não era de R$1, tá ligado? Isso é uma falácia. E o plano, que era o menor, não dava vantagem a absolutamente quase nada. Era pro torcedor poder falar que é sócio. Um dos mais aderidos era um plano que era, sei lá, R$79 na época, se eu não me engano. E, pô, mano, pra Brasil é um preço, tá ligado? Caro. E ainda que fosse R$1, viado, tipo assim, sei que você não falou pra zoar, tá ligado? Sei que você não falou pra zoar. Mas quando tu vê algum time fazendo essas ações populares, não zoa não, rapaziada, tá ligado? Porque, mano, é justamente isso que faz o futebol tentar, de alguma forma, se manter próximo do povo, tá ligado? O São Paulo só lotou o estádio porque botou o ingresso a R$5. Irmão, é maneiro o São Paulo ter feito isso, tá ligado? Pô, se o Flamengo faz isso hoje, seria do caralho. Imagina se na final da Copa do Brasil, ao invés daquela renda de 26, que, pô, bota mó dinheirão no cofre do clube, ele tivesse trazido o povão pra final, tá ligado? Ia ser foda, mano, ia ser foda. Então, tipo, eu não acho que isso seja um motivo pra zoação, pra gastação. Eu sei que você nem falou nesse teor, tá ligado? Mas é uma parada que é maneiro refletir, porque às vezes na lógica você pensa, pô, só porque... Mas tu não pensa o quanto é foda um clube fazer uma parada como essa no Brasil, tá ligado? 79% acham que sim. Bom, Mas me impressiona, tá? 31% acharem que não. de repente é torcida, né, Tana? Pois é, não sei se Um secadores... voto torcida. Assim, né? Pode ser. A esmagadora maioria, seja qual for, 55, 70... Mas é que o futebol, ele tem o ponto humano, é óbvio isso, né? E daí a gente já sabe que pode dar errado. Como o Chelsea, por exemplo. O Chelsea é campeão da Champions, continua fazendo investimentos altos, contrata muita gente que outros clubes, inclusive, queriam, tem aquele elenco inchado, mas a bagunça da diretoria acaba afetando muito o Chelsea em campo. E, mano, vou te falar, não sei quem é, mas fez um ponto perfeito aqui. Perfeito. Talvez era o que eu tava querendo falar e não estaria conseguindo explicar com as palavras certas. O próprio Flamengo, para usar de exemplo como a gente tá nesse debate aqui, já fez um ataque com Romário, Sávio e Edmundo. À época brincavam que era o melhor ataque do mundo e depois... E, gente, isso aqui não é meme não, tá? Romário, Sávio e Edmundo, melhor... Gente, a gente tá falando de um momento que os clubes brasileiros tinham uns elencos, assim, que batiam de frente com qualquer um no planeta, tá ligado? Qualquer um no planeta. E não deu em nada. Depois virou meme de pior ataque do mundo. Assim como outros jogadores já vieram pro próprio Flamengo ou pra qualquer outro clube no Brasil, tinham uma grife muito grande, tinham tudo pra render e não renderam absolutamente nada. Então, tipo assim, essa parte de se tratar da parte humana, acaba sendo muito imprevisível, tá ligado? Não dá pra você cravar. Então eu entendo quem vota em não pra uma hegemonia. Mas que pode, eu acho que pode, tá ligado? Sei lá. E acho que isso a gente tem que levar em consideração também. O PSG, mesmo tendo aquele trio de ataque maravilhoso e tendo outras peças que também chamavam a atenção de outros clubes, como por exemplo o Vitinha, quando vai para o PSG, chamava a atenção de outros clubes, e a gente pode listar outros tantos aqui, não correspondem pelo menos ao mínimo do que a gente esperava. Eu entendo que o Flamengo tem um nível mais alto pelo que já conquistou antigamente, mas eu acho que tem alguns jogadores que já renderam muito no Flamengo que eu tenho minhas dúvidas se vão render novamente o que já renderam em algum momento. E aí eu não estou falando de alguns nem por idade. Por exemplo, o Thiago Maia é um que me coloca dúvidas, e é jovem ainda, se não me engano, ele tem 26, Gabigol, 27. Né? O Gabigol também não está numa fase boa. Eu não sei se isso é uma tendência de carreira ou se o Tite vai conseguir recuperar esses jogadores. Porra, caralho. Ai, vou te falar, comentário extremamente pertinente. Eu vou fazer o que vocês pediram, tá? Acabou que é rapidinho, a gente vê esse vídeo aqui também, e aí a gente toca o barco, fechou? Todo mundo tá sabendo aí, já foi todo mundo impactado. Surpreendente, né? Surpreendente. Ninguém imaginava que depois do jogo contra o Corinthians, o Flamengo iria anunciar a contratação do Tite
como técnico da equipe já para 2023, para esse restante de ano, e depois para a temporada de 2024, talvez. Porque com o retrospecto desses dirigentes aí do Flamengo, a gente não sabe se o Tite vai cumprir o contrato dele, que teoricamente vai até dezembro do ano que vem, término do mandato do presidente Landim. Pois bem, o anúncio oficial deve acontecer aí nas próximas horas. As notícias dão conta de que ele vai se apresentar amanhã, já começa a treinar o time para o restante aí de 2023, para tentar garantir a vaga na Libertadores do ano que vem e já preparar o terreno, escolher elenco, ver quem fica, quem vai embora para a próxima temporada. Olha aqui, ó. Vai ser bom pro Tite. Vai ser bom pro Flamengo. Eu realmente acredito nisso. Eu também acredito. Torço pra que não, né? Sou vascaíno, mas eu também acredito. Quando começaram as especulações, eu vi por vários torcedores do Flamengo falando, pelo amor de Deus, não, que sei lá o quê, meu Deus do céu. E, mano, de fora, olhando de fora, pra mim é, a melhor dentre todas as opções que poderiam existir no mercado era o cara. Assim, aliás, achava até meio irreal a possibilidade dele estar treinando um time brasileiro. Eu achei ele muito bom, muito bom. E vou te falar, ele consegue domar, acredito eu, o maior problema do Flamengo hoje em dia, que é ter o elenco na mão. O Tite consegue, eu acho. Porque o elenco do Flamengo é muito complicado, né? Mas eu acho que o Tite consegue. Pro presidente e pro vice-presidente do Flamengo vai ser ótimo, né? Porque eles vão tirar os deles da reta. Ó, contratamos aí o técnico que era o técnico da seleção brasileira, que dirigiu a seleção em 2 Copas e tal. Tá aí, ó. O cara que vocês pediram vai servir como escudo pro péssimo, pro horroroso trabalho dessa diretoria do Flamengo. Mas como tudo no futebol, o sucesso ou não da contratação do Tite pelo Flamengo vai ser analisado de acordo com os resultados. Eu tenho visto as caixas de comentários. Perfeito, né? É óbvio que vai ser avaliado pelo resultado. A gente não tem como dizer se vai dar certo ou não agora. Mas agora, daqui a 6 meses a gente vai ver essa live aqui, pá, Tite se fudeu. Bem, no momento, pra mim, volto a dizer, é a contratação que faz mais sentido dentre todas de treinador que o Flamengo poderia fazer. Assim, de braçada, muito melhor que qualquer outra opção. Acho o Tite nível superior a Abel Ferreira. Acho. E olha que eu sou fãzaço do Abel Ferreira. Se você olhar assim, carreira dos dois, um do lado do outro, eu acho que o Tite é um treinador maior e ainda dá pra dizer melhor que o Abel Ferreira. O Abel Ferreira pode vir a ser melhor que ele. Nos sites, nas matérias, a tropa do bigode aí, anunciam a contratação do Tite. E apesar de ser uma terra bem esquisita, tem que ter estômago para poder circular por aquele ambiente, né? O ambiente dos comentários, eles são um reflexo do que acontece na nossa sociedade. A gente vê ali alguns comentários que você fala, cara, existe esse tipo de ser humano? Existe. Eles estão por aqui e mais próximos do que a gente imagina, inclusive. E estão em grande quantidade. Então, apesar de você ter que ter um estômago forte. Caralho, olha só, moleque. Câmera transicionando, vai pra um lado, vai pro outro. Legal, tá aí, olha só. Ele é um reflexo do que acontece. Aliás, mano, só um pontinho aqui, nada a ver com o que a gente tá assistindo. Um adendo sobre essa questão de câmera. Tava falando com o moleque de GTA de sexta, né? Tô aí pra comprar esqueci o nome da parada, mano. Pra conseguir fazer as IRLs lá na viagem que a gente vai fazer no final desse mês, tá ligado? Caralho, mano, que deixa... Você usa no celular pra deixar estabilizado. Esqueci o nome. Depois mostro pra vocês. Investimento maneiro, hein? E eu tenho visto bastante desconfiança. Com relação a essa contratação do Tite. Tem um nome aí, não é isso que vocês estão falando? O Amaral falou aí. Não é todo mundo que considera o Tite o maior treinador da história recente da seleção brasileira e que maravilhoso, chegou como grande favorito para a Copa do Mundo e só não ganhou a Copa por um detalhe, mas foi um trabalho brilhante, o Brasil deu um show, o Brasil empolgou. Não é todo mundo que considera isso, como inclusive uma parte da imprensa considerou. Tem muita gente que acha que o Tite fez um trabalho bem meia-boca na seleção brasileira. Eu discordo. Mas eu não tenho dúvidas que o Tite é muito bom no dia a dia. É muito bom.
apesar dele não estar no dia a dia de um clube há muito tempo, né? Porque ele ficou aí 6 anos e meio na seleção brasileira. No dia a dia, eu acho que o Tite tem tudo para voltar a fazer um grande trabalho. Eu sei que vai ter desconfiança para cima dele. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele. Já vou falar sobre a palavra que ele deu de que não trabalharia nesse ano e que mudou de ideia. Esse corte aí que foi pica, né? Matou o homem. Porque ele é muito enfático, ele é muito incisivo, ele é muito contundente. Eu não vou treinar. Podem me chamar de mentiroso. Eu não vou treinar time nenhum no Brasil. Ah, mas eu não vou, tô falando. Cara, pô, não precisava, cara. Meteu o dia de amanhã com uma displicência. Ih, cara. Isso aí vai pesar contra ele, vai ter gente que vai ficar em cima dele por conta dessa declaração. Mas eu acho... Ele disse que não assinaria com nenhum clube. Flamengo é seleção, amigão. Meu pau na sua mão, tá bom? Tinha um técnico da prateleira de Tá de cima. brincadeira. E vai ser bom pra ele trabalhar no Flamengo. O Flamengo tem uma grande visibilidade e o Flamengo, talvez... Não, o Flamengo de 2019 realmente uma seleção. O Flamengo desse ano tá tomando taca de todo mundo, cara. Ah, mas ganhou do teu Vasco. Meu time é ruim. Ué, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Flamengo hoje em dia não é uma seleção. Verdade. E nem o mais fanático flamenguista acha que é. Só não tomou do Vasco aí, Amaral. Bom que eu consegui antecipar o teu comentário antes de tu comentar, que é muito previsível. Porra. Se for por isso aí, é muito time que é seleção no Brasil, hein? Ganhou do Vasco, é seleção. Porra. Que régua, hein? Porra. Aí. 18 seleção no Campeonato Brasileiro. Pelo tamanho da sua torcida, pelo interesse da imprensa, por tudo que o Flamengo repercute, o Flamengo acaba sendo... Tá aí. É uma seleção. Seleção de Gibraltar. Tá aí, ó. Pode ser uma seleção. San Marino, tá aí, perfeito. Pô, eu gosto que vocês são pontuais. O Fluminense não pode ser seleção, porque não ganhou do Vasco. Então não pode. Ganhou no Carioca também. Tá aí. Um clube que cai do céu pro Tite. Porque o Tite imaginava, nessa temporada, receber convites de times de prateleira de cima da Europa ou de grandes seleções. O Tite realmente se preparou e imaginou que daria um passo importante na sua carreira indo para a Europa. Ele sempre quis isso. Não veio. Não veio. Os convites não vieram. A proposta tentadora... Eu imaginava que ele fosse treinar um time da Europa. Eu imaginava. A gente sabe que o Tite teve propostas de algumas seleções, mais ou menos. Teve do futebol do Catar, do futebol dos Estados Unidos, muito longe daquilo que ele imaginava. Eu imaginava pelo menos uma proposta de Premier League. Assim, na Premier League tem, muitos times que estariam melhores servidos se tivessem o Tite do que com os técnicos que tem. E eu não tô falando na Inglaterra, eu tô falando na Premier League, tá ligado? Não é, Big Six necessariamente. Premier League. O Flamengo é um posto desejado para um treinador de futebol. Mesmo com essa diretoria aí. O Tite vai... Lunático? Tá aí, pô. Bruno Lage já treinou a Premier League, gente. Vocês estão achando que, Premier League é necessariamente o Liverpool, o City ou o Arsenal. Não é assim, gente. Não é, pô. Mano, São Paulo treinou vários clubes da Europa. O Bruno Lage treinou vários clubes da Europa. Deixa eu ver. O próprio Luiz Castro, que foi muito bem aqui no Brasil, treinou vários clubes da Europa. Como é que o Tite não ia ter vaga nenhum, cara? Tem que ver como é que ele vai circular entre esses caras, porque tem muita casca de banana. Tem muita casca de banana ali no Vitor Pereira. Flamengo, a gente sabe disso. Mas eu tenho a sensação de que o Tite vai fazer um grande trabalho, que ele vai ter à disposição grandes jogadores. Se serão os mesmos ou outros, ele que vai, pelo jeito, ajudar a decidir, né? É uma das razões pra ele... Vou dar um exemplo. O Tite, já fugindo da Premier League, tá? Mas, num outro time grande, o Tite, na minha visão, poderia treinar um Olympique de Marselha que o São Paulo treinou. É um exemplo. Um time desse naipe. Um Benfica, um Porto. Não tô falando que é melhor que os treinadores que estão lá agora, tá? Não estou falando isso. O que eu tô falando é que são times que têm tamanho pra um treinador como o Tite. E eu acho que o Tite tem o tamanho pra um treinador de um time como esse. Tá ligado? Boa visão? Ter mudado de ideia e ter se colocado à disposição para assumir o Flamengo ainda em 2023. Acho que foi só uma coincidência, né? Prefiro acreditar que foi só uma coincidência o fato dele ter apenas
vai iniciar o seu trabalho só depois do jogo contra o Corinthians. Prefiro não acreditar nas informações que circulam de que ele fez tudo de caso pensado e que ele não queria ir na Neoquímica Arena, porque ele é um técnico, sabe? Técnico rodado, um técnico experiente. E não teria problema nenhum ir lá na Neoquímica Arena, porque se não foi agora, vai ter que ir ano que vem. E diferente do que muitos corintianos acreditam, o Tite, pelo que eu saiba, não deve nada ao Corinthians. Ah, mas o Corinthians foi quem fez o Tite, seu técnico, ele é... Ô, gente, vamos cair na real. O futebol é um ambiente que, pelo menos teoricamente, é profissional. O Tite não deve nada, pelo que eu saiba, ao Corinthians, a não ser que alguém me apareça aí dizendo que tem uma nota promissória, alguma... Eu entendo o ponto, mas não é assim, né? Eu entendo o ponto que ele tá falando, tem o seu sentido, mas não é assim também. Futebol é um esporte de, no bom sentido, relações de trocas. O Tite ajudou o Corinthians, mas o Corinthians também ajudou muito o Tite, tá ligado? O Corinthians também deu uma visibilidade absurda ao Tite, muito em função do bom trabalho do Tite. Então, tipo assim, eu acho que é uma troca, tá ligado? Não é só assim, pô, parece que o Tite, porra, tava lá de graça fazendo uma ação solidária pro Corinthians. Não é isso. Ok? Ele não deve nada. Não tem, pô, contrato ali, o Tite deve ao Corinthians. Não é isso. Mas, porra, existe aquele fator consideração, né? Mas... Uma coisa, o Tite não deve nada ao Corinthians e o Corinthians não deve nada ao Tite. Ah, mas ele não quis dirigir o Corinthians. Problema dele. Problema dele. Mas também é problema da torcida do Corinthians se ela achar que ele, pô, foi escroto. Tá ligado? É problema dele, como também é problema da torcida do corintiano. Ele, qual a razão, cara, de, sabe... Ele tem o direito de trabalhar em qualquer clube que ele queira. Ele não nasceu grudado com o Corinthians e nem se grudou ao Corinthians durante a sua carreira. Ele tem uma história no Corinthians que não vai ser apagada e agora ele quer desenhar uma nova história no Flamengo. E poderia ser em qualquer outro clube. Qualquer outro clube. Com relação à mudança de ideia dele. Eu já falei aqui algumas vezes e acho assim, o Tite pode ser criticado por várias questões. Eu critico o Tite por várias razões. E acho que ele exagerou, sim, da maneira como ele falou, porque ele, sabe, ele bateu no peito de uma forma muito... Pode me chamar de mentiroso. Lembrando que o André é corintiano, ele sabe do que está falando como torcedor, inclusive. Eu boto fé, mas eu acho que o fato do André ser corintiano não necessariamente é por um indicativo sobre o que ele vai falar, porque eu acho que ele é um profissional muito gabaritado, pô. Tem total capacidade de fazer aqui um comentário imparcial, tá ligado? Eu acho que o fato dele ser corintiano não afeta muito no que ele tá falando. Eu entendi o que você tá falando, mas eu não sei se o peso é tão grande, tá ligado? E agora ele vai pagar pelo que ele falou. Mas não tem problema nenhum, cara, você mudar de ideia. Problema nenhum. Ele não tem contrato com ninguém. Ele não sei se conversou ou não tendo treinador lá, porque ele sempre falou que não conversa com clubes que têm treinador. Eu não sei, aí é da consciência dele, sabe? Cada um é cada um. Eu acho que não tem problema nenhum você conversar sobre o seu futuro profissional, sobre o futuro profissional de um clube, mas... Enfim. Ele tem todo o direito de assumir qualquer clube que ele desejasse. Ah, mas ele falou que ele não trabalharia no Brasil em 2023. Pô, velho, sério mesmo que você nunca falou que ia começar um regime no ano novo? Que você ia parar de beber? Tô com você. Mas o bagulho é que é cruel. O profissional do tamanho do Tite, ele tem que saber que as palavras têm um peso, tá ligado? Pô, ele não vai... Não é uma coisa dele chegar e falar assim pra filha dele, falar assim, filha, pro Brasil eu não vou voltar hoje não, tá ligado? Tal. Outra coisa é ele num podcast falar assim, não vou, pode filmar, olha só, eu, Tite, T-I-T-E. Não vou treinar nenhum time no Brasil. Senão, pode me chamar de mentiroso. Tá ligado? É diferente. Não é a mesma coisa. Dito isso, foda-se também. Falou, mudou de ideia, foi. Segunda-feira. O cara mudou de ideia, pô. Qual é o problema? Tá aí, concordo. Não é que ele mudou de ideia no dia seguinte, né, Vitor Pereira? Porque estão querendo colocar o Tite no mesmo balaio que o Vitor Pereira, vocês me desculpem, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Vitor Pereira foi incapaz de bater no peito e assumir. Falar, olha, eu mudei de ideia, eu, sei lá, minha sogra melhorou, piorou,
tô indo pro Flamengo. Não, o Vitor Pereira foi uma história bem diferente. Bem diferente. Que envolve, inclusive, caráter. Tô com ele nessa. Tite falar que não vai trabalhar o ano de 2023 e em outubro mudar de ideia porque o time que ele vai assumir em 2024 ainda não tá na Libertadores? Qual é o problema, cara? Qual é o problema? Ah, mas não foi legal a maneira como ele falou, que podia chamar... Eu também acho que ele exagerou. Ainda mais um macaco velho de futebol, um cara experiente, rodado. Pô, ele falou exatamente o que eu falei, 2 minutos atrás. Tô com ele aqui, mano. O André Henning, pô, gosto muito, não tem jeito não. Ele sabe que no futebol, sabe, as coisas mudam, o ser humano muda também. E não tem problema nenhum, cara. Eu imagino que ele vai chegar na entrevista, diferente do Vitor Pereira que pediu pra não perguntarem, que proibiu perguntas relacionadas ao estado de saúde da sogra. Eu tenho a impressão que ele vai chegar, vai falar por que ele mudou de ideia e um abraço. E um abraço. Vai tocar a vida dele. Boa sorte pra ele. É um grande trabalho, é um grande posto e deve ser um grande orgulho dirigir o Flamengo. Acho que vai ser uma das grandes histórias que nós vamos ter no futebol. Tite veio porque é papo de top 3 treinadores mais bem pago do mundo. Pô, não acredito nesse número que você jogou aí não, mano. Com todo respeito. Não achando que você tá espalhando fake news e tal, mas não acredito nesse número não. Ainda agora em 2023, essa reta final de campeonato. E com certeza, em 2024, eu não gostei do trabalho do Tite na seleção brasileira, já falei 200 vezes. Me inscrever aqui no mas canal. acho que o Flamengo fez uma grande contratação. E o Tite? Pô, é claro que esse debate aqui tem mais apelo do que os outros, né? É claro que esse debate aqui é um debate que, pô, Tite no Flamengo, tá ligado? Mas, pô, esses debates eu acho maneiros da gente fazer assim, trocar ideia e tal, tá ligado? Maneiro. Mano, vocês estão esquecendo, o Lancelotti da Cazé TV? O Vanderlei Luxemburger, né? Vocês estão esquecendo do Luxemburger da Cazé TV, né? Na hora de falar dos técnicos que recebem mais.